Bom, pessoal, então, dando continuidade aí ao curso, né, hoje, utilizando aquelas ferramentas que a gente viu da aula passada de o que, que eu tenho que saber sobre uma planta forrageira, né, as perguntas a serem feitas para conhecer cada cultivar, nós vamos dar início a esse estudo das cultivares e plantas forrageiras, dando enfoque, claro, nas principais utilizadas no Brasil, né? E começando por dois gêneros, gênero braquiária e gênero pânico. E aí embaixo vocês já têm a sinonímia desses gêneros. Mas o que é sinonímia? Vem de sinônimo. A gente pode utilizar esse outro nome como sinônimo, para simplificar a história, né? Porque se trata de questões taxonômicas, né? Então, o pessoal da taxonomia ele vai vendo que o gênero braquiária não é braquiária, né? Na verdade, geneticamente, agora com as ferramentas que a gente tem, a gente viu que as braquiárias são mais próximas de Urocloa. Ah, então são Urocloa. Daí todo mundo entra em consenso. Ah, tá. Então agora temos que começar a passar a chamar de Urocloa, né? E a coisa é lenta, devagar, até firmar isso, né? Mesma coisa para o pânico. Os taxonomistas viram que não é pânico, é Megathyrsus. E aí entraram num consenso e está havendo essa transição, que começa primeiro por, na escrita dos periódicos internacionais, né? Já vai se exigindo, né, Urocloa e Megathyrsus, e aí se coloca sinonímia, braquiária e pânico. Ou ao contrário, se você utilizar braquiária e pânico, daí você deve colocar lá sinonímia, Urocloa e Megathyrsus, tá? Mas isso só para vocês entenderem melhor quando vocês vão pesquisar sobre plantas forrageiras ou ler algum artigo, tá? Para nós, a gente pode chamar como vocês preferirem aí, o braquiário, o urocloa, beleza, né? Eu prefiro chamar ainda de braquiária de pânico por costume, foi assim que eu aprendi, e é assim também que o produtor lá no campo conhece, ou até ele vai conhecer pelos nomes populares, que é importante a gente saber também, né? Mas, bora lá então. Sabendo disso, a primeira coisa que eu queria mostrar ainda no slide aqui de apresentação, né, da aula de hoje, é o que diferencia esses gêneros aí, para a gente já bater o olho na planta, e principalmente se ela tiver inflorescência, já saber, né? Qual das duas imagens aqui é o gênero braquiária? Opa, aqui, inflorescência tipo racemo, com espiguetas grandes, né, relativamente grandes, gênero braquiária, né? Ou inflorescência tipo panícula aberta, espiguetas pequenas, gênero pânico. Ótimo. Vamos lá, o que a gente vai tentar ver na aula de hoje aí? Eu vou abrir a aula falando de uma questão de escala, que é a primeira decisão que a gente toma, se a gente vai estabelecer a área por sementes ou por mudas. Depois falar onde os cultivares são registrados, isso que eu quero mostrar. Falar sobre a diversidade disponível de material, né? Porque a gente pode ter muitos materiais registrados, mas não temos, às vezes, disponibilidade real de sementes de algumas cultivares. E aí apresentar para vocês, né, o gênero pânico, suas principais cultivares, e propor o exercício de casa, né, para vocês conhecerem o gênero braquiária, né? Para isso eu vou deixar uma literatura e uma videoaula prática gravada, né, que eu já gravei, vou deixar disponível para vocês. Então, vamos lá. O que se trata dessa questão escala e velocidade do estabelecimento? É o seguinte, para plantar de muda, por exemplo, um sínodon, num plantio de muda a lanço semi-mecanizado, aí, nesse trabalho da Embrapa, eles calcularam vários parâmetros e viram que você precisaria ou precisa de 15 pessoas, em todo esse processo, é uma operação de guerra, né? De 15 pessoas, 3 tratores, mais vários implementos, para ter um rendimento de 1,6 hectares por dia na formação, né? De pastagens por mudas, no caso de sínodon, né? Pelos estolões lá. Então, quer dizer, esse processo já fica limitado, né? Ou limita a formação de áreas maiores, pelo menos numa velocidade rápida, né? Porque você precisa de um planejamento maior para fazer estabelecimento por mudas de áreas maiores, né? Você precisa estabelecer primeiro o viveiro de mudas, né, numa proporção adequada, e aí ter
essa operação de guerra montada, né? Nós ainda não temos implementos que tenham um grande rendimento, mais automatizados, né, para o plantio de mudas. Então, não é que seja impossível, né, plantar grandes áreas por mudas, mas é um serviço mais de formiguinha, mais lento, formando áreas menores todos os anos, você chega lá. Existem exemplos, né, de áreas de mais de 1.000 hectares, formadas de estrelas, formadas de amendoim forrageiro, né? Mas, para quem tem pressa e áreas grandes, normalmente você já fica limitado ao plantio por sementes, e, portanto, se limita às espécies que têm sementes disponíveis, né? Então, eu diria que começa daí a escolha da planta forrageira, né? Você tem disponibilidade de plantio de muda, toda a maquinaria, todo o operacional, o planejamento, então o leque é bem maior, né? Não dá para plantar por muda, então o leque se limita a algumas cultivares multiplicadas por sementes. Então, aqui, né, no plantio por sementes, aí, quer dizer, eu tenho uma facilidade, porque, ó, tem questão de implemento, né? O que eu preciso aqui? Um trator, não é aquele trator que precisa, né? Porque o implemento é tranquilo, uma adaptação aqui de uma distribuição de adubo, consegue espalhar a semente, tem um rendimento bom, e ainda se tiver áreas maiores ou áreas não mecanizadas, eu posso fazer o plantio aéreo, né, com sementes, tá? Então, acaba que, na maioria das vezes, a gente vai ter que recomendar plantas que se multiplicam por sementes, né, devido a essas questões aí de escala e de velocidade. Beleza? Então, vamos lá. O que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é esse site, né, do mapa, onde existe o registro, né, das cultivares, o Registro Nacional de Cultivares aí. Você der um Google, Registro Nacional de Cultivares, você vai encontrar esse site. Nós vamos conseguir fazer pesquisas, né, de quais cultivares estão registradas no Brasil, né? Então, aqui vão ter cultivares que já foram lançadas, né? Daí a gente sabe, está registrado no nome de quem, né? Da Embrapa, ó, é do Instituto de Zootecnia, é da Barenberg, né? do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, é da IAPAR, da Emater, estão vendo? E aqui está, por exemplo, o rol, eu fiz a pesquisa aqui, ó, pelo Mega Tirsus, né? Pelo pânico máximo. Então, o que a gente tem registrado de pânico máximo no Brasil hoje está aqui nessa lista, né? Então, eu consigo até ver assim, ó, por exemplo, conheço Aruana, conheço Atlas, né, o Quênia, Tamani, Zuri, a Colonião, até, ó, nem tem mantenedor, porque o Colonião é aquele que veio da época da escravatura, né? O Centenário, o Centauro, Tubiatã, né, Milênio, Maquene. Esse Maquene já não ouvi falar, pode ser que ainda não foi lançado, pode ser. Se alguém souber, me atualiza, né? Aqui, Massai, Paredão, Ares, Miyagi, que vem aparecendo aí, né? Interessante a história do Miyagi, foi registrado pela Associação Nacional dos Produtores de Sementes de Gramíneas e Leguminosas Forrageiras, né? Enfim, e outras aqui, o Tanzânia, né? Da Embrapa, né? Bastante, né? Bastante cultivar registrado de pânico máximo. Agora, tem semente à venda de todos esses caras aqui? Vamos ver, vamos dar uma olhada? Essa é a ideia agora, né? Vamos dar uma olhada, então. Vamos começar aqui pela Unipasto, que é a Associação para o Fomento à Pesquisa de Melhoramento de Forrageiras. É uma associação que agrega várias sementeiras e que há um apoio, então, aí para o desenvolvimento de pesquisas com forrageiras, né? Uma parceria com a Embrapa. Então, a maior parte dessas empresas aqui, elas comercializam forrageiras que não têm ali uma patente, digamos assim, as mais antigas, e as forrageiras que estão registradas lá pela Embrapa, né? E vamos ver que tipo de semente que tem, na real. Estou lá precisando plantar o pasto agora, né? Começou a chover, a primavera está chegando, o cliente quer saber, né? Já devia, na verdade, estar com a semente comprada, né? Mas vamos lá. Brincadeira à parte aí, vamos lá.
Então, vamos ver o que a SOESP tem a nos oferecer em termos de variedade de plantas forrageiras. Vamos lá ver os seus produtos. Aí eles já trazem com os dois nomes, né? E está separado aqui por gênero, ó, legal. Então, do gênero Braquiária. E lembrando, no gênero Braquiária, nós temos várias espécies e os híbridos, tá? Eu vou falando aqui para vocês já irem fixando. Então, o que tem na SOESP? Tem a Braquiária brisanta cultivar Paiaguás, Braquiária umidícola cultivar Lhaneiro, Braquiária umidícola cultivar comum, Braquiária decumbens, que a única cultivar que tem é a Basilisque, né? A Braquiária híbrida Ipiporã, último lançamento aqui da Embrapa, né, nas braquiárias. A Braquiária brisanta cultivar Charaés, ou a MG5, e a Braquiária brisanta MG4, ou La Libertà, também é conhecida. Braquiária brisanta cultivar Marandu, Braquiária brisanta cultivar Piatã, Braquiária rosisiensis, que a única cultivar é a Kennedy. Então, quer dizer, tem todo o rol de braquiárias lançadas pela Embrapa. E no gênero Panicum, na espécie Panicum máximo, na verdade não está bem espécie Panicum máximo aqui, porque eu tenho já o Massai, que é um híbrido natural de Panicum máximo com Panicum infestum. Tá? O resto é ou híbrido de Panicum máximo ou Panicum máximo. Né? O último lançamento, o Quênia, é um híbrido de Panicum máximo, daí vem, né? Mombaça, Tanzânia, Zuri, Tamani e Aruana. Né? Aruana é do Instituto de Zootecnia, eu acho. E mais, tem Andropogon, outro gênero, que é provavelmente a cultivar Andropogon gaianus, a espécie, melhor dizendo, da cultivar planaltina, provavelmente, aqui, cultivar planaltina, confirmando. E, que mais? Leguminosa, alguma coisa? Leguminosa estilosantes Campo Grande. Então, da SOESP é isso. Produção, sementes, gramíneas, está separado por gramíneas e leguminosas, né? O cardápio deles aqui. Vamos ver, está separado também, vamos ver as braquiárias, o que eles têm de braquiárias. Acho que já está aqui, ó. Marandu, MG4, Charaés, Piatã, Rosisiense, Lhaneiro, Midícula e Decumbens. Mombasa, Massai, Zuri, Aruana, Tamani, Tanzânia. Os pânicos. Milheto, que é uma tropical anual, Penicetum glaucum, e Pensacola. Pensacola, que é um páspalo. É o mesmo da grama Mato Grosso. E de inverno, aveia preta e azevém. Aqui tem um pouquinho mais, porque tem ainda a parte de inverno, né? E tem aqui a parte de até mais vendido para grama, né? Formação de gramados aí, ou para o Rio Grande do Sul. E de capim anual. Sem muita diferença, né? Uma da outra. Vamos ver só mais uma, vai? Vamos ver. Grupo Gasparim aqui. Produtos, sementes Gasparim. Braquiárias, pânicums, outros. Né? Outros aqui, provavelmente o Andropogon, Gaianos cultivar planaltina. E está aqui, Aruana, Panicum, Braquiária decumbens, Umidícula, Rosisiensis, Aipiporã, Paiaguás, Piatã, Quênia. Tamani, Zuri, Lhaneiro, Marandu, Massai, MG4, Tanzânia, Charaés, e é isso. Bom, vamos para aquelas empresas que estão desenvolvendo novos cultivares. Por exemplo, aqui na Matsuda, né? O que tem de gramíneas forrageiras? Andropogon, provavelmente Andropogon gaianus, né? Aruana,
um pânico máximo, aí aparece o Atlas, que é um lançamento, né, uma genética da Matsuda, por isso que está com o símbolozinho aqui, o Atlas, tudo diferente aí. Aí vem Marandu, o capim-elefante paraíso, que é um híbrido que eu já comentei, o Carajás, que é o mais novo lançamento de Penicetum também por sementes, a Decumbens, Lhaneiro, a Almidícola, que também é conhecido como que cuida da Amazônia, o Maçai, Paredão, que é aí da Matsuda, né, um pânico máximo parecido com Mombasa, com Tubiatã, a Braúna, que é uma braquiária, também da Matsuda, a MG4, MG5, a MG7 Tupã, que é um andropógon da braquiária, desculpa, da Matsuda, o Tijuca, que é uma cetárea desenvolvida pela Matsuda, o Ares 2 é um pânico máximo, aí vem o Milheto, Mombasa, Piatã, os izienses, a cetárea esfacelata, né? Creio que é o cultivar Casungula, que é a tradicional, digamos assim, aí Tanzânia e Tubiatã. Na Barenburg, que também está desenvolvendo cultivares, a gente viu lá registrado, né, o nome dela, cultivar Sabiá e Caiana, que são braquiárias brisantas, e um híbrido de braquiária mulato 2, né, de diferente aí. Tá certo? Então, veja que, apesar de nós termos, né, uma lista grande aí de plantas forrageiras, né? Eu estou olhando aqui, cadê o meu livro de plantas forrageiras? Então, se a gente for estudar lá, né, no livro Plantas Forrageiras, a gente vê uma infinidade, né, de gêneros, espécies, cultivares, mas vejam que na prática aí, vocês acharam um pouco mais limitado, né? Eu diria que a gente tem um bom cardápio de braquiárias disponível, né? Quase todas essas a gente viu lá disponíveis, né? Eu só não vi tupi da braquiária umidícola, mas tem, se procurar melhor tem. O que mais? Opa, aqui os híbridos, né? Disponíveis também, daí de pânico máximo, alguns não encontra disponibilidade. Centauro, Vencedor, né? Tem alguns lá que mais antigos que não tem. Né? Mas eu creio que esses aqui você encontra sementes. Mas lá, de outros gêneros, nós vimos lá o andropógon, mas somente o planaltina, né, nessa nossa busca rápida, né, a cetárea, vimos lá, um páspalo, né, vimos o milheto, o sorgo não vimos, mas consegue, né, o penicetum vimos lá também, mas é basicamente isso. Não sei se alguém se lembra de alguma outra. E de leguminosas, né? Vimos basicamente lá, acho que tinha disponível estilosantes, que a gente viu, araques, né? E a gente consegue essas outras leguminosas dentro de um rol enorme que existem, né? Essas eu diria que a gente consegue sementes. Talvez outras sejam um pouco mais difíceis, principalmente se for em grande quantidade. Bem, então, digamos, nós temos talvez aí um cardápio disponível para multiplicação por semente de umas 50 cultivares, né? E concentradas bastante no gênero braquiária e no gênero pânico. A importância, né, da aula de hoje desses gêneros. Isso que eu queria chamar a atenção. Então, a partir daí, a gente fazer aquelas perguntas. A gente já viu na aula passada, né, nesse slide aí, qual estresse a planta vai passar, pensar por aí, se eu vou adaptar a planta ao ambiente ou o ambiente à planta, e fazendo as perguntas de ordem ecológica, morfológica, fisiológica, agronômica e zootécnica, para cada espécie, né, até para cada cultivar de planta forrageira. Então, questões ecológicas, a origem, a adaptação ao solo, temperatura, umidade, radiação, morfológica, em relação à forma da planta, né, hábito de crescimento, tem rizoma, não tem rizoma, o tipo de inflorescência, a semente, etc. Questões fisiológicas,
né, de dominância apical, ou tem mais perfilhamento axial, onde ficam as reservas orgânicas e tal. Agronômicas, né, de produtividade, de melhor método de lotação, para fazer a melhor colheita, pragas e doenças, a sazonalidade da produção, questões zootécnicas lá, de valor nutritivo, se a planta é bem aceita, se não é, se tem compostos secundários, se tem substância tóxica, se os animais preferem ou não. E aí vamos lá, então, né? Vamos praticar isso aí. E aí eu vou optar, praticar por meio do Tropical Forest aqui, que, né, é um site bem interessante, que tem como traduzir, e fica bem acessível, né? É grátis, tem uma variedade enorme de gêneros e espécies forrageiras, tem informações sobre cultivares, está bem atualizado. Então, vamos lá, optei por ele. Mas poderia você utilizar, por exemplo, o aplicativo também, né? O Pasto Certo, e também textos da internet, tá? A gente vai até indicar alguns, né? Então, vamos lá. Você dá um Google aí, Tropical Forests, você vai encontrar esse site, e nós vamos utilizar aqui o Fact Sheet. E vamos lá. Aqui está em ordem alfabética por gênero, né? E você pode encontrar tanto como o pânico ou megatirsos, né? Braquiária ou urocloa. Aqui eu já mudei o idioma para o português, né? Se o seu tiver aí no inglês, você quiser, né? Traduzir. Então, lembrando, né? É uma tradução, então algumas palavras estão ali ao pé da letra, tal, você tem que levar em consideração isso, né? E vamos lá, vamos começar, vamos pelo pânico máximo. Aqui, ó, ele está separado, tá vendo? Pânico máximo, e está separado o pânico máximo, pânico infestum, que é o Maasai. Tá? Vamos lá no pânico máximo, para ter uma visão geral dessa espécie, né, que tem a maior quantidade de cultivares disponíveis. Então, é como conhecer alguém, né, turma? Vamos conhecer alguém. Você começa perguntando pelo nome, depois o sobrenome, pergunta se tem um apelido, aí você já dá uma olhada, vê se é grande, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é perna comprida, perna curta, olha a cor do cabelo, a cor da pele, né? E aí vai conversando e vai conhecendo a pessoa, né? Assim, um capim é mais ou menos igual, né? Então, qual é o seu nome? É Megatirsus máximos. Ah, mas eu fui registrado também como pânico máximo, tá? Pode escolher, me chama de um ou de outro. Ah, me dá o apelido logo aí, então. Ah, bom, no Brasil, vamos lá em nomes comuns. Nomes comuns. No Brasil, aqui na América Latina, eu sou conhecido como capim-guiné, capim-colonhão, né? E é colonhão, né? Aqui acho que está escrito errado, não é colonião, não. O jeito que eu vejo aí na prática é capim-colonhão. É brincadeira, mas é assim que a gente conhece mais aqui no Brasil, né? Acho que capim colonião. Então, você está falando, às vezes, no geral, mas que capim que é? Não, aquele da família dos colonião, né? Na prática, aí, às vezes, é essa linguagem. E aí, vamos continuar a conhecer. Então, tá bom. Então, se é o pânico máximo, é o colonião, e vamos ver sua descrição morfológica. Aí já começa complicado e ter uma visão geral, assim, muito precisa, porque são vários cultivares, né, como a gente já viu. Então, poderia dizer, assim, que a grande maioria daqueles que nós temos aqui não possuem rizomas, né, não possuem grandes rizomas. Então, isso eu acho que é uma coisa que dá para generalizar. Tá? Mas quando a gente vai lá já para lâmina foliar, aí depende, tem cultivares altos, com lâminas foliares bem compridas, né, largas, e cultivares mais baixos, com lâminas mais curtas, mais estreitas, né? Então, assim, questão também do hábito de crescimento, né? Tem plantas cespitosas, eretas, mas tem também cultivares de pânico máximo estoloníferos. Nós não temos dentre os nossos lá mais utilizados, mas existem, né? Pânico máximo estolonífero, de porte mais baixo. Tá? Então, tem essa variação, a gente precisa conhecer melhor o cultivar em questão.
Daí a inflorescência que é um padrão, né? Inflorescência tipo panícula, aberta, espiguetas pequenas, isso caracteriza bem a espécie, pânico máximo, tá? Então vamos só dar uma olhadinha nisso. Vamos lá, ó, nas fotos. Hábito de crescimento, né? É esse aí, veja a relação lâmina-colmo, né? Bem favorável, característica da espécie, né? E a inflorescência, tipo panícula aberta. O que mais aqui? Olha só o porte, né, dessas cultivares. É o vencedor Tanzânia e Mombasa. Plantas de 2, 3 metros de altura aí, e muito folhosas, né? Lâminas foliares compridas, largas e tal. Mas também cultivares de porte baixo, rasteiras, né? Mais decumbentes, até com perfilhamento mais lateral, até estoloníferas existem cultivares de pânico máximo. E aí a inflorescência característica, né? Então tem essa espigueta pequena, numa panícula aberta grande, e as espiguetas, aqui uma interessante que é uma inflorescência do Miyagi. Então uma inflorescência um pouco mais compacta, né? Mas veja que com bastante semente, né? E tem essa coloração um pouco mais verde claro, sem muita pigmentação de roxo, que é uma característica da maioria das espiguetas de pânico máximo. São pequenas, ó, 1, 2, 3 milímetros de comprimento, talvez menos de 1 milímetro de largura, e com essa pigmentação arroxeada na maioria dos cultivares. Bom, e aí tem outras descrições aqui, outros desenhos da morfologia, tá? Depois vocês dão uma olhada. Beleza? Descrição morfológica? Geral é isso, depois a gente tem que buscar por cultivar. Vamos lá, da onde é, né? Qual a origem? Qual a origem, né, a distribuição da espécie pânico máximo? É da África, um capim africano, vindo de várias regiões aí da África, dependendo do cultivar, né? Os usos e aplicações, ele tem cultivares que vão se prestar bem para silagem, esses de porte mais alto, bem eretos, né, como o capim-mombaça, o tobiatã, o paredão, e cultivares que se prestam para feno, tanto esses que a gente viu que nós não temos, né, esses mais estoloníferos, quanto os nossos de porte médio, como tamane, maçai, que tem um colmo já mais fino, que não elongam tanto o colmo, são bastante folhosos, e aí a desidratação rápida é possível, né? E todos os cultivares que nós temos no Brasil são aptos, são indicados para pastejo direto também, né? Além da possibilidade de formar capineiras para servir ele triturado, verde no coxo, né? Mas o que não é muito comum no Brasil, mas em outros países sim. Bom, ele tem outros usos aí, até para como produção de biocombustível, né, pela alta produção de massa que tem, né, e aqui só chamando a atenção que realmente, dentro da espécie pânico máximo, existem cultivares mais tolerantes a sombreamento, então é uma busca aí também dos programas de melhoramento para servir aos sistemas integrados, sistema silvipastoriz, né. Em relação aqui à ecologia, são todos cultivares aí de pânico máximo, né? E os híbridos de pânico máximo são exigentes, altamente exigentes em fertilidade do solo. Então, na maioria das vezes, principalmente nos solos brasileiros, é aquela condição que você vai adaptar o solo à planta e ter que manter esse contrato ecológico para manter o stand perene, né? Com adubação tanto de estabelecimento e correção do solo, né? Para evitar alumínio livre, que essas plantas não toleram bem, né? Nem o pH baixo, né? Enriquecer de cálcio, fósforo e adubações de manutenção, né? Orgânicas ou de adubos mais solúveis, é necessário na maioria das situações no Brasil, né? Então, essas seriam as questões de solo, em questões de fertilidade. E aí também solos profundos, porque tem que ser solos bem drenados, não são cultivares adaptados a situações de alagamento ou encharcamento do solo, né? Então, solos férteis, profundos, bem drenados, né? São os requisitos da maioria das cultivares aí. Tá? Em relação à umidade,
Então, precipitação variando entre 1.100 e 2.500 milímetros, seria a faixa ideal para a maioria dos cultivares, então plantas que precisam de uma boa umidade, não são plantas que vão se dar bem, talvez, num semiárido, né? E temperatura, plantas C4, tropicais, perenes, né? Então, gostam de calor, africanas. Então, assim, do nível do mar até altitudes de 2.000 metros. Em relação à luz, é o que eu comentei, então existem cultivares que apresentam uma boa tolerância, um sombreamento que também não seja excessivo, né? A faixa aí de 30% até no máximo 50% de sombreamento. Em relação à desfolha, claro que a gente vai ver melhor depois em manejo do pastejo, né? Mas, em geral, os cultivares de pânico máximo não toleram desfolhas muito intensas e muito frequentes. Ou seja, aqueles pastejos muito rente ao solo, né? Muito baixos e com uma frequência, voltar muito rápido. Né? São plantas eretas, né? São plantas, então, que o meristema se eleva e plantas, normalmente, a maioria dos cultivares, sem muito perfilhamento axilar, mais perfilhamento basal. Então, são plantas que não são preparadas para esse tipo de desfolha, né? Intensa e frequente. Em relação a fogo, o fogo infrequente, ele não mata o estande, né? O estande é capaz de rebrotar. Em relação ao estabelecimento, devido assim às espiguetas serem pequenas, esse eu acho que seria a maior preocupação, né, em relação à profundidade de plantio. Mas nós vamos ver os detalhes todos do estabelecimento mais à frente no curso, né? Assim como... Professor, Sim, o senhor pode voltar um pouquinho ali para trás? posso. Aí no Desfolha, ele está falando essa variedade S, que pode ser pastejada mais baixo. O que é essa variedade S? Essa variedade S são aqueles cultivares de porte baixo, S que não traduziu de short, né? São plantas baixas, e essas plantas que nós não temos aqui, que eu comentei. A maioria desses cultivares de porte baixo, eles se adaptam bem a ambientes com menos umidade, com menos precipitação. Então, tem bastante na Austrália, tem bastante no Chaco paraguaio, e tem uma turma aqui no Brasil estudando cultivares de porte baixo para o ambiente do nosso Nordeste, né? Da Caatinga. Mas então é isso. O porte baixo, por exemplo, seria um tamanho, um Maasai? Não, tamanho e Maasai vão estar aqui no de porte médio. Acho que eu passei nessa parte do porte, desculpa. Eu queria ter apresentado, acho que ficou para cima. Porque eu li ali, aqui, ficou aqui. O ideal, e lá no reforço a gente trabalhava com tamanho Maasai com porte de 25. Aí eu fiquei um pouquinho na dúvida. Não, você vê o Maasai, né? O Maasai, o tamanho, o Zuri, né? Vão se enquadrar mais aqui. O Maasai tamanho porte médio, né? Zuri, Pânico, né? De porte mais alto, e Mombaça, Paredão, porte mais alto ainda. Mas todos que nós temos estão enquadrados aqui nesse tipo TM, né? Seria medium e tall, né? Alto e médio aí. Tá bom? O tipo curto, nós vamos ver depois lá embaixo que nós não temos os cultivares classificados aqui, né, nesse site como de tipo curto ou baixo, que são essas plantas aqui que eu mostrei. Essa é uma planta tipo S, ó. Beleza, obrigado, professor. Estabelecimento, vamos ver. Fertilidade, vamos ver, né? Quer dizer, fertilizante, né? Adubação, vamos ver mais para frente na disciplina. Sim, questão de quantidade, né? O tipo de adubo e tal. Vamos deixar mais para frente. Vamos ver a questão de compatibilidade, que eu acho bem interessante, né? Que é compatibilidade com outras espécies. É possível plantar pânico máximo com outras gramíneas ou com outras leguminosas? Né? É possível, com certeza. Tem que só obedecer aí a algumas premissas, né? Por exemplo, vai consorciar com gramíneas, consorcie com gramíneas que sejam bem aceitas pelos animais também, porque essas plantas de pânico máximo são bem aceitas, né? E aí, se você planta, por exemplo, vamos supor, uma umidícola, que não é tão bem aceita, principalmente se mais madura, né? Junto com um Quênia, que é um filé mignon super aceito pelos animais. Os animais não vão largar o Quênia, quer dizer, só vão na braquiária umidícola na hora que eles destruírem o Quênia, né? Estão entendendo?
Então, eu preciso ter compatibilidade da aceitação pelos animais entre essas gramíneas para misturar elas bem. Né? Senão, uma vai ser preterida e a outra daí vai sofrer uma pressão de pastejo maior. Questão do pânico máximo com leguminosas, né? Existem vários casos aí de sucesso, né? Principalmente com leguminosas arbustivas, como leucena, mas também até estoloníferas, como o amendoim forrageiro, e até volúveis, como soja perene. Né? Ou seja, desde que haja uma compatibilidade aí de fertilidade do solo também, né? Que você vai procurar utilizar essas leguminosas mais exigentes também, né? Que consigam competir melhor nesse ambiente de melhor fertilidade, né? Mas existem cultivares capazes aí de estabelecer relvados que sejam estáveis, né, e harmônicos. Tá? E exemplo disso está aqui, tem algumas fotos bem bacanas. Ó. Aqui é cultivar Tobiatã, que é até um cultivar de porte alto, como um Tanzânia, Mombasa, talvez, né? Bem manejado, aqui, você vê, né? Com amendoim forrageiro cobrindo as entretouceiras. É um consórcio muito bem interessante, né? Muito interessante, muito bem pensado, né? O amendoim forrageiro, uma leguminosa tropical estolonífera, né? Que tem uma boa tolerância ao sombreamento, fazendo o papel aqui de fixar nitrogênio, de melhorar a dieta e ainda cobrir o solo do entretouceiras, né? Do Tobiatã. Aqui com soja perene, né? O Tony White, também. Só que aqui já é uma planta de crescimento mais volúvel, né? Parecido com trepadeiras. Já de uma persistência bem mais complicada do que o amendoim. E acho que tem também aqui, eu queria mostrar o consórcio com leucena. A leucena é uma planta arbustiva, arbórea, né? Plantada em linha, aqui numa pastagem de Gatton Panic, né? Da Austrália. Acho que tem mais uma bacana aqui também, já com uma leucena, já num ponto que, né, dá para entrar com o gado, né? Então, quer dizer, onde a boca alcançar aqui, o gado vai comer essa leucena, porque ela é bem aceita, né? E depois é possível fazer uma poda ainda, aproveitando esse material aí dos topos, né? Do extrato superior aí da leucena, né? E aí o pânico aqui na entrelinhas, isso aqui no Paraguai. Pode falar. Nesse caso da leucena ser plantada em linha dessa maneira, aqui ela já está se tornando árvore e não tão arbustiva. Isso. O que vai ser manejado depois? Vai ser tirado lenha para... Não, aqui é cortado. Aqui vai ter uma poda, né? E aí você pode deixar para fazer essa poda no final do período chuvoso, na entrada do período seco, né? Os animais vão consumir essa parte superior que você vai podar aqui, vão consumir direto no chão, e depois você vai ter a rebrota, né? Mantendo essa planta arbustiva. Então, países que usam mesmo, né, esses sistemas, eles utilizam até uma roçadeira, né? Igual a roçadeira utilizada para café, para citros, né? Vai deixar quadradinho, um muro aí, ó. É que eu pensei que talvez fosse como o eucalipto. Você planta, deixa lá, depois você retira para lenha. Mas eu entendi que vai ser manejado no arbustivo. Entendeu? Mas também pode se ter objetivo de madeira com a leucena. Existem cultivares de leucena que daí produzem madeira de melhor qualidade. Tá? Existe também essa possibilidade. Mas veja que aqui, ó, como está ramificada essa leucena, né? É porque você vai fazendo a poda e ela vai ramificando. Aqui uma situação dessa aqui, entrar com o gado aqui, né? Tá um pouco passado aqui o capim, né? Mas tá louco, aqui é para ganho de 1 quilo, 1,2 kg aí, né? Por dia. Maravilha, vamos lá, adiante. Pragas e doenças, turma.
digamos assim, um capim com uma boa sanidade. Por que boa sanidade? Porque assim, é resistente às cigarrinhas das pastagens, né? Todas as nossas cultivares aí disponíveis são bem resistentes às cigarrinhas das pastagens. Isso aí já é um ponto positivo bem importante, né? E aí nós temos doenças fúngicas que atacam, só que principalmente doenças fúngicas da semente, mela de sementes, carvão de sementes, que são maiores problemas lá para a indústria sementeira, né? Nós nem queremos ver muita inflorescência no nosso pasto, né? Queremos deixar ele mais vegetativo com melhor qualidade. Mas também tem fungos que atacam as folhas, né? Por exemplo, o fungo Bipolaris maides, e aí tem a cultivar Tanzânia, que é susceptível a esse fungo, né? E aí houve depois o lançamento do cultivar Zuri, exatamente por ser resistente ao fungo Bipolaris maides e vir a substituir o Tanzânia, né? Nas futuras recomendações aí. Do mais, tomar cuidado com lagarta, principalmente no estabelecimento, exatamente por serem folhas de muito bom valor nutritivo, né? Também as lagartas gostam, não são só os bovinos, e aí, principalmente no estabelecimento, ou em condições de rebrota agora na primavera, ou uma rebrota depois de um fogo, ou uma rebrota muito suculenta depois de uma adubação nitrogenada, né? São situações que você tem que ligar o alarme, porque podem acontecer ataques de lagartas. Bom, valor nutritivo, entrando na parte zootécnica. Plantas jovens, na estação de crescimento, as folhas possuem alto valor nutricional, né? Alta digestibilidade, altos teores de proteína, né? Então, quer dizer, geneticamente, lembra lá da anatomia foliar, tá? Aquelas questões que determinam o valor nutritivo? Geneticamente, ela é show de bola, né? Todas as cultivares de pânico máximo. Depois eu só vou chamar atenção para o Massai. O Massai aí é de menor valor nutritivo entre todos os outros cultivares, né? Mas, assim, também, se você deixar rebrotar lá por 8 semanas, né? E fizer análise lá da planta inteira, com colme e tudo, que daí ela vai desenvolver muito talo, aí vai ter baixo teor de proteína, baixo teor ou baixa digestibilidade, tá? Questão de palatabilidade ou aceitabilidade. É muito bem aceita por todas as espécies animais, tá? Inclusive, até utilizada na alimentação de peixes, ó, no Vietnã. Interessante, né? Toxicidade. Acho que exatamente por ter poucos problemas com fatores antinutricionais ou toxicidade, né? E ter também uma lâmina foliar com pouca parede celular, com pouca lignina quando jovem, né? Que ele é um capim tão aceito, assim. E também pela foliosidade, facilidade com que o animal consome, rápido, né? Também leva a essa aceitabilidade muito boa. Assim, existem relatos de toxicidade, de fotossensibilização, que é uma dermatite, né? Existe relatos em ovelhas aí e tal, mas a gente não ouve casos, não, de ser problema, tá? Existem casos de cólica em equinos também, relatos, tal, mas a gente não vê como um grande problema isso, né? São coisas pontuais, ocasionais, né? Existem também relatos de cara inchada nos equinos, né? Talvez de cultivares que acumulam um pouco mais de oxalato, né? Então, se você não tem uma boa mineralização aí dos animais com cálcio e fósforo, talvez tenha algum caso. Mas eu digo assim, no Brasil, com as nossas cultivares aí, não se ouve muitos relatos de problemas com toxicidade nas cultivares que a gente tem, tá bom? Aqui, né? Essa parte é muito importante mesmo, sempre ao se conhecer uma espécie forrageira, porque é daí que partem os números para a gente dimensionar o sistema produtivo, né? Quanto produz, quanto proporciona de ganho de peso, né? Então, é daí que a gente vai dimensionar todo o sistema produtivo lá. Então, como que é a produção de matéria seca? Normalmente, altas produções, né? Porque são plantas exigentes em fertilidade. Se você colocar ela no lugar certo, adequar o ambiente para ela, ela vai produzir bastante, tá?
digamos assim, potencial extremo de um local perto da linha do Equador, né, com alta luminosidade, radiação, alta temperatura, irrigado e adubado, pode produzir até 60 toneladas de matéria seca, né? Aquelas cultivares de porte maior e tal, né? Mas, normalmente, entre 20 e 30 toneladas de matéria seca por hectare por ano. Tá? Já é uma excelente produtividade. Claro, depende de adubação e irrigação. São todas cultivares muito responsivas à adubação nitrogenada, né? Então, respondem linearmente até doses altas de nitrogênio. Então, depende quanto está sendo o input de adubação, ela tem uma boa resposta em produtividade, né? E aí, colhendo bem essa planta, ou seja, colhendo ela num ponto de bom valor nutritivo, você vai ter alto consumo, né? Porque vai estar num ponto que tem muita folha, que essa folha tem um valor nutritivo alto, então a qualidade alta, e aí proporciona excelentes ganhos de peso, né? Ganho médio diário, ganho de peso diário, né? E produz bastante, uma boa taxa de lotação. Tem alta qualidade, bom ganho de peso, boa produção de leite. Então, a produtividade animal, né, aqui expressa, né, em peso vivo por hectare é alta, até 1.200 quilos de peso vivo por hectare ano. Por trazer uma faixa média de produtividade aqui, né, mais de 300 a 500 quilos de peso vivo por hectare ano, né, talvez sejam números que você encontra com mais facilidade. Isso a gente está falando de produção a pasto, né? Isso de desempenho a pasto, sem suplementação, sem confinamento lá e tal. Então, assim, enquanto a gente está acostumado mais com arroba aqui, né, falar no Brasil, né, a gente tem essa questão da arroba. Quantas arrobas por hectare? Aqui, se for 500 quilos de peso vivo, quantas arrobas por hectare dá isso daí? Para a gente ter essa noção. Se for 500 quilos de peso vivo, vezes, vamos pôr 52% de rendimento de carcaça, é uma carcaça de 260 quilos, né? Uma arroba são 15 quilos de carcaça, vou dividir por 15, 17,3 arrobas por hectare. Essa seria a produtividade animal, e no caso de carne, né? Como um valor médio aí para os cultivares de pânico. Ok? Assim, fazendo um resumo, né? Quais as forças, os pontos positivos aí? Muito folhoso, uma relação folha-como muito boa, uma lâmina foliar de alta qualidade, né? A alta qualidade significa que tem alto valor nutritivo e proporciona alto consumo. Então, tem um alto potencial de produção, né? Animal, e é consumido por todas as espécies animais. Um ponto muito positivo. Não temos muitas restrições, né? É adequado tanto para pastejo, tem cultivares adequados para corte também, para fenação, né? Esse resistente à seca aqui, eu não sei porque que veio parar aqui, não. Isso aqui eu discordo. Não, assim, para nós, relativamente a outros capins que a gente tem, os pânicos máximos não são resistentes à seca. Na verdade, são materiais até bastante estacionais, sazonais, né? Produzem quase tudo na época das águas. Começou, falta o período cair ou período seco entrar, ele paralisa o crescimento. E o que ele tem, na verdade, que é um aspecto bem interessante, que é o seu rápido crescimento na primavera. Não tenho certeza. Agora, depois dessa chuva aqui, 10 de setembro, Maringá, se fizer um calorzinho amanhã, ele já vai bombar, né? E limitações? Bom, requer solos férteis, né? Quer dizer, é uma limitação, mas que não tem jeito de produzir 30 toneladas em solo. Não existe isso, né? É uma limitação que é consequência de um ponto positivo, que está colocado como positivo lá, né? Bom, intolerância ao alagamento, não temos cultivares assim, o cultivar Zuri, que está indo melhor, assim, em áreas do norte, né? Em áreas que tem, às vezes, algum encharcamento. O pastejo pesado, contínuo, que a gente falou, né? Intenso e frequente, e até a lotação contínua não é boa de se trabalhar esse capim, né? A gente vai precisar aí de um pouco mais de tecnologia, vamos precisar da lotação rotativa para colher bem esse capim.
E alguns ecótipos tornam-se caulinares se não forem cortados ou pastejados com frequência. É questão do alongamento do como, né? Realmente tem cultivares de porte mais alto que são mais difíceis de manejar, porque tem esse alongamento do como o mombaça, o tobiatã, o paredão. Beleza, gente? Maravilha, aí vem os cultivares, né? Os tipos que a gente tem no Brasil, médios e altos, Ares, Atlas, Quênia, Zuri, tem vários outros aqui que não tem semente, né? Centenário, Centauro, Alcolonião, né? Que tem semente, mas, assim, falando um pouco mais do Colonião, né? Ele foi superado pelas outras cultivares em produtividade, né? Em valor nutritivo, exceto proteína bruta, que ele é campeão, é uma coisa genética, ele é top em termos de proteína bruta, né? Mas proteína, para os nossos sistemas de produção a pasto aí não é muito problema, eu quero mais é produção, digestibilidade, proteína eu conserto mais facilmente, né? Aí vários outros cultivares aqui, então, que não, ou não conheço, porque são famosos em outros locais do mundo, né? Na Austrália, tal, aqui, ou mesmo que não vingaram no Brasil, tipo Milênio, ó, que foi lançado aqui pelo Iapar, né? Mas, quer dizer, não vingou, não caiu na graça e tal, e não, acaba que não tem produção de semente, né? E vários aqui. O Miyagi, né? Capim Miyagi mesmo, ele foi lançado na Tailândia, em 2017. Aí tem aqui, ele é conhecido como Moon River lá, né? Ele está falando aqui, ó, ele foi descoberto num campo de mombaça, no Mato Grosso. E ele difere do mombaça por ter folhas mais macias, quase glabras, que é, ou seja, sem pilosidade, né? As margens são menos serrilhadas do que o mombaça. Ele também tem diferença lá na coloração, que é a ausência de coloração roxa nos caules, nas espiguetas, e tem um alto rendimento de sementes, né? E interessante que as sementes deles não ocorre a degrana, então ela se mantém no cacho, facilita a colheita mecanizada, né? E com um bom rendimento de sementes. Então, vejo que está aumentando aí, né, a divulgação desse material e o interesse por ele no Brasil. Aí vários outros cultivares aqui que não tem, né? O Tanzânia, o Tobiatã, que a gente viu que tem lá sementes, né, para venda, né? Um porte alto, folha larga, pelos duros na bainha, igual o paredão, né? E aqui os tipo S, que são os porte baixo, né? Que veja, ó, não tem nenhuma dessas cultivares no Brasil, ó. Beleza? Beleza. Galerinha, então agora eu só quero falar um pouco mais dos cultivares, tá? Então, eu vou utilizar esse artigo aqui, que eu vou disponibilizar para vocês, até esse aqui é de leitura obrigatória, tá bom? É lá da Liana Jank, da Embrapa H de Corte, e onde ela traça aqui, né, um pequeno histórico aqui, conhecimento sobre o melhoramento genético, mas eu quero falar agora com vocês deixa eu encontrar aqui, dessa trajetória dos lançamentos dos cultivares que é feito, que ficou um resumo bem legal para a gente conhecer os diferentes cultivares. Ó. Novas alternativas de cultivares. Então, histórica e cronologicamente, as cultivares liberadas pela Embrapa, né, e ainda utilizadas nos dias atuais são. Está aqui misturado as braquiárias e os pânicos, né? Então, como eu já disse, as braquiárias vai ficar por conta de vocês, aí depois a gente vê as dúvidas, claro, né? Mas vamos agora aqui na aula de hoje, estamos focados no pânico. Então, o pânico máximo, o Tanzânia foi o primeiro a ser lançado em 1990, né? E ele foi lançado porque ele produziu, né, 80% a mais massa de folhas e 6% mais crescimento de massa seca e 32% maior produção de sementes do que o colonial, né? A cultivar utilizada como controle da época lá e tal. E essa maior qualidade, maior produção, aí resultou em maior ganho animal por área. Agora, por ser suscetível ao fungo Bipolaris maites, que é um fungo foliar, está atualmente sendo substituída pelo Zuri,
já havia até comentado. O Mombaça. Mombaça foi lançado em 93, maior produção ainda de massa de folhas do que o Tanzânia, que resultou em maior ganho por animal do que o Tanzânia no Paraná e tal, né? E é a cultivar mais plantada aí no Brasil até hoje, né? Devido à sua elevada produção de forragem, a qualidade dessa forragem quando bem manejado e a sanidade, né? Do ponto de vista tanto de cigarrinha quanto de fungo foliar. Depois veio o Maasai, né? O Maasai está pânico máximo aí, mas o Maasai é um pânico máximo com um pânico infesto, né? Aqui está simplificado. Então, o Maasai foi lançado em 2001, é uma cultivar, então, mais baixa, tem folhas finas, estreitas, né, e compridas, quer dizer, médias, né, folhas finas, estreitas e médias, e a característica do Maasai é de um alto perfilhamento, de perfilhos mais finos, que não elongam tanto os entrenós. E ele produziu, mesmo sendo baixinho, né, ele produziu 14% mais até folhas, né, do que o colonião. E aí tem a vantagem, pelo seu porte, de ser de mais fácil manejo. Né? E é a cultivar mais rústica, digamos assim, das cultivares da espécie. Né? Por quê? Porque ela tem se despontado aí em áreas onde outras cultivares normalmente não se adaptariam, de clima tanto mais seco quanto de solos menos férteis. Então, o Maasai é uma cultivar que exige menos de fósforo, né? Tolera pH mais ácido, um pouco mais de alumínio, né? Mas também é uma cultivar de menor valor nutritivo, tá? Principalmente se ela madurar muito, né? Muitos dias de rebrote aí, né? Entrar com Maasai muito alto, perde muito em valor nutritivo e em aceitabilidade pelos animais. Os animais começam a refugar se tiver outra opção, tá? Então, tem esse contrapé, né? O Maasai, então, é mais rústico para solos menos férteis, talvez de média fertilidade, né? Talvez em regiões um pouco mais secas, mas também não tem um excelente valor nutritivo como as outras cultivares, né? E tem um manejo mais fácil, sim, mas também se você perder o ponto de manejo dele, os animais passam a não aceitar bem, ele fica muito fibroso. Bom, aí depois aqui das braquiárias, né? Nessa cronologia aqui da Embrapa, vem o Tamani, BRS Tamani. Ele é bem parecido com o Maasai, a cara dele, mas já é mais exigente em solo, né, em umidade, e é de melhor valor nutritivo. Tá? Essa seria a grande diferença aí do Tamani. Ele tem a facilidade do manejo, só que tem mais exigência em fertilidade do solo e tem um valor nutritivo melhor. E por último, o tamanho eu não falei, mas é um cultivar híbrido também, é o primeiro híbrido de pânico máximo, né? Então é um cruzamento intraespecífico, né? Assim como o Quênia. Então, pânico máximo, cultivar híbrido, Quênia, que foi lançado em 2017, ele é de porte médio, né? Com folhas médias, estreitas e de altíssima qualidade. Então, é a lâmina foliar de maior qualidade de todos os cultivares, certo? Isso que né, se destacou aí do Quênia. E também a questão do seu manejo, que é mais fácil, ele produz muitas folhas, uma relação folha-colmo excelente, né? E os colmos são mais tenros, menos lignificados e não elongam tanto os entrenós. Então, isso facilita muito o manejo, né? Então, disponibiliza ali muitas lâminas foliares de alto valor nutritivo, né? Se estiver bem manejado, o animal vai ter uma colheita facilitada, isso aumenta a ingestão de forragem e aumenta o desempenho individual dos animais. Ok, pessoal? Então, aí ficaria para vocês, né? Aí, como lição de casa, eu peço aí um pouco mais de
de empenho, principalmente nessa aula aí, para conhecer esses dois gêneros que são mais robustos, né? E depois não vai ter muito mais lição para casa, não, né, nas outras aulas. Vou diminuir, pode ter certeza. Mas nessa aula eu preciso mesmo, né, para quem quer acompanhar aí e aprender mesmo, que tenha um pouquinho mais de dedicação agora. Então, vai ficar para vocês uma aula prática que está no YouTube, que eu gravei ano passado, e vou disponibilizar aí para vocês. Tem o Tropical Forage, tem o pasto certo, para vocês conhecerem essas 4 espécies e os cultivares dentro dessas espécies de braquiária. Tá? Então, ainda fica de literatura, né, o livro Plantas Forrageiras, e fica a dica do seguinte, né, para as cultivares lançadas pela Embrapa, sempre o lançamento vem acompanhado desses comunicados, que são muito completos, né, para você conhecer realmente, né, como um técnico da área, né, conhecer realmente a cultivar em profundidade, né? Faz sentido nós, como técnicos, conhecermos cultivares por meio de folhetos, né, das empresas que vendem semente, né? E lá não é um material para nós, lá é um material de divulgação. Então, nós, como técnicos, precisamos conhecer mais a fundo. E aí os materiais da Embrapa têm esses manuais de instrução, né? Então, assim, só mostrando um que eu vou disponibilizar para vocês aí também, né, do Quênia, e, na verdade, é só você digitar e dar um Google, né, Comunicados Técnicos 138, da Embrapa Gado de Corte, lá sobre o Quênia, você vai ver que tem tudo aqui sobre esse lançamento, né? Suas características morfológicas, né, realmente bem completinho aqui, sempre comparando com os cultivares que foram controles nos ensaios necessários para a liberação de uma cultivar, né? Então, tem aqui a altura da planta, largura da lâmina foliar, serosidade, pilosidade, né? Características morfológicas para você identificar e diferenciar as espécies, né? Depois vem questões reprodutivas, citológicas, embriológicas, né? A parte agronômica, de produção de matéria seca, né? Então, ó, quanto que produziu anual, né? E na época das águas, aí por diferença aqui, você acha a época, e na época seca, né? Aí por diferença aqui, você acha quanto produziu na época das águas, né? Para ver a estacionalidade de produção forrageira, né? Do Quênia comparado com Tanzânia, com Mombasa, né? De matéria seca de folha, né? E a proporção aí de folhas, né? Aqui, questão de valor nutritivo, proteína bruta e digestibilidade nas águas e nas secas do Quênia, comparando com os controles. Questão de adaptação à drenagem do solo, ao frio, adubação, tolerância à acidez, calagem, adubação, semeadura, resistência a pragas e doenças, cigarrinhas, outros insetos, sua produção de sementes e a produção animal. Aqui, bastante interessante, né? Você pega aquelas informações, né, necessárias, tanto de produtividade vegetal, quanto de produção animal, né? Desempenho individual, taxa de lotação, né, diretamente da cultivar, né, não como aquele valor médio da espécie, como a gente viu lá. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui, ganho de peso, né, nas águas, na seca, né, do Quênia comparando com Mombasa. O Quênia ganhou, mesmo estatisticamente, aqui não diferiu, né, do Mombasa, né, na época das águas, nem na época das secas aqui, né. Taxa de lotação aqui também não, né? Então, a produtividade animal por hectare ano aqui também não. Esse experimento. Beleza? Então, moçada, além disso, né? Também vou disponibilizar, então, aquele artigo que a gente já deu uma olhadinha, né? Um artigo que foi publicado no Simpapasto, da equipe aqui do professor Ulisses, né? E também, que eu acho muito bacana, 2 entrevistas que estão no canal Forragicultura e Pastagem, né, no YouTube, da professora Janaína,
com as pesquisadoras que lançam esses capins, né? Doutora Liana Jank falando sobre pânico máximo, né? O pânico, e a doutora Cacilda falando sobre as braquiárias. Assim, é um show, né? Acho que vale muito a pena. Turminha, muito obrigado aí, atenção, paciência. E agora é aquela hora que eu devolvo a palavra para vocês aí, para ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta, algo a acrescentar, correções a fazer.